pesquisa. Pronto. Gravando. Vamos lá. O estudo de hoje vai ser baseado, como eu comentei agora há pouco, vai ser baseado na carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios. Paulo, no seu ministério, ele visitou, a gente já sabe, a gente já viu por Atos, né, quando a gente fez o estudo de Atos, ele visitou muitas igrejas, e em muitas dessas, não todas, mas para várias delas, ele enviou cartas, ou cartas corretivas, ou às vezes dando uma bronca, ou às vezes dando um ensino extra, ou então ele ouviu alguma história que aconteceu na igreja, ele escreveu sobre isso, e as cartas aos Coríntios são exatamente isso. Ele escreve essa primeira epístola justamente com base em alguma coisa que ele ouviu. Né? Algum irmão que estava lá, ou que sabia da história de Coríntios, falou com ele, conversou com ele, e aí ele falou, peraí, isso está errado, deixa eu escrever para esse pessoal. E aí ele escreve a primeira carta aos Coríntios. Possivelmente, quando ele fez isso, ele devia estar em Éfeso, que não é uma cidade assim tão próxima, mas não é tão longe, ali na região também da Macedônia, onde hoje é a Grécia. Grécia e Turquia, tá? Fica ali naquele miolinho ali. E aí, quando ele escreveu essa carta, ele buscou não só avisar ou ensinar os crentes da igreja de Corinto, mas também ele tem um trecho da carta, ele tem o que parece ser uma resposta a algumas perguntas que ele recebeu. Tá? Então é possível, a gente não tem dado arqueológico sobre isso, mas é possível que ele tenha recebido uma carta antes, que a irmã que ele menciona ali, se não me engano, no capítulo 1, visita, ele faz uma visita. Cadê o capítulo? Eu perdi a referência aqui, mas logo no começo da carta ele fala que ele recebeu. Peraí que eu já vejo aqui. Ele recebeu uma visita de uma irmã a respeito da igreja de Corinto. Ela é possível que tenha trazido alguma carta, alguma coisa, e aí ele deve estar respondendo essa carta. Então tem um trecho da carta que parece que ele está respondendo perguntas. Porque ele fala assim, sobre isso, não sei, sobre aquilo, não sei, sobre outra coisa, não sei. Então ele vai falando e ele vai meio que... A impressão que dá é que ele está respondendo alguma pergunta que foi feita a ele, ou alguma situação que aconteceu ali na igreja, e que ele está querendo comentar sobre aquilo. Tá? A internet está travando a minha? Será que está travando? Está travando para todo mundo? Não. Só dá uma olhada quem está com o microfone aberto e que está entrecortando. Pode ser isso. Então, todo mundo, peço que, por favor, ponha no mudo. E deixa eu tentar voltar para esse aqui. Pode ser que melhore. Renato, Oi. é a nossa internet que está ruim mesmo. Será que é aqui, então, que está ruim? Infelizmente é. Aqui eu estou ouvindo bem. Eu liguei o microfone aqui, vê se o som fica melhor assim com esse microfonezinho. Melhorou bastante. Legal. Então vou seguir com ele. Bom, então o que eu estava fazendo é tipo uma geral da carta, né? Então no começo ele deve estar respondendo algumas perguntas, tá? E aí ele coloca também algumas defesas. Então possivelmente ele soube de algumas histórias de fofoca ou de, enfim, alguém comentou com ele sobre o que estavam falando dele a respeito do apostolado, né? Se ele era apóstolo ou não, se ele merecia esse título ou não. E aí ele também coloca na carta algumas respostas a essa pergunta que não está feita. Então a gente vai lendo a carta e parece só que ele está puxando alguns temas meio aleatórios. Por isso que a gente deduz que possivelmente esses temas surgiram ou de uma conversa que ele teve com alguém que estava lá em Corinto e que contou para ele, ou a respeito de uma carta que ele deve ter recebido e aí respondeu uma carta aos Coríntios com uma resposta. Uma outra coisa em relação às cartas como um todo, essa que a gente chama de 1 Coríntios, ela foi escrita quando ele estava em Éfeso, muito possivelmente ele foi até Corinto, visitou, voltou e escreveu uma segunda carta, que não está na Bíblia, que não é 2 Coríntios, né? E a gente vê em 2 Coríntios, ela possivelmente, a carta que a gente chama hoje de 2 Coríntios, possivelmente é a terceira carta aos Coríntios, porque ele menciona 3 visitas.
Na segunda Coríntios ele menciona que aquela seria a terceira visita dele. A segunda visita a gente não tem documentação, a gente não tem nem o registro da visita, nem a carta que possivelmente ele escreveu ali, mas a gente imagina que ele escreveu essa carta porque na terceira ele menciona, como eu já vos disse, como vos escrevi, de coisas que ele não tinha escrito na primeira carta aos Coríntios. Então é possível que tenha 1 Coríntios, Coríntios 1,5 e 2 Coríntios. Então, hoje a gente tem acesso à primeira e à segunda Coríntios, né, o que a gente chama de primeira e segunda, mas esse miolo aí no meio é possível que tenha se perdido no tempo. Tá? Essa segunda carta aos Coríntios que deve ter desaparecido. Então, hoje o que a gente chama de segunda, ela é possivelmente a terceira. Tá? De onde que a gente tirou isso? Porque ele faz referências. Então, quando a gente for estudar a carta de 2 Coríntios, eu vou detalhar isso um pouco melhor, mas a ideia básica é que ele faz algumas referências a essa carta, a esse texto que a gente não sabe de onde veio. Tá? Na primeira carta aos Coríntios, a gente pode dividir, quer ver, eu fiz aqui um slidezinho, deixa eu compartilhar, fica mais fácil de ver. Pronto. Me avisa aí quando estiver vendo. Abriu? Tá bom, tá visível. Tá. Então, o tema principal a gente pode resumir dessa forma. O tema dessa carta é a conduta cristã na igreja, no lar e no mundo. Tá? Então ele trata de alguns temas relativos à igreja, alguns temas relativos ao lar. Então ele fala sobre matrimônio, ele fala sobre santidade no casamento, ele fala sobre adultério, sobre divórcio. Na igreja, a conduta do cristão na igreja, então ele fala sobre a ceia, fala sobre o culto, fala sobre dons, o uso dos dons e como é que a gente deve usar esses dons com sabedoria e digamos, com cuidado, enfim, algumas, não regras, mas enfim, algumas recomendações de uso dos dons na igreja, esse tipo de coisa, e também no mundo. Então ele trata de alguns temas relacionados, por exemplo, a julgamento de conflito entre irmãos e algumas outras coisas que na carta ele vai abordando, como eu disse, eles são vários temas que parecem que são desconexos, de um capítulo para o outro, às vezes dentro do mesmo capítulo parece que ele está tratando de duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra, mas a ideia básica aqui é que ele esteja respondendo a algumas perguntas ou algumas situações que aconteceram na igreja e que ele está falando sobre isso. Tá? Então a ideia da carta é uma conduta cristã na igreja, no lar e no mundo. E a gente pode pegar a ideia de que assim, essa carta é uma carta de aconselhamento. Tá? Então, primeira coisa, ele tenta corrigir algumas desordens que aconteciam naquela igreja na época. Então, na igreja tinha divisões, a gente consegue ver isso no primeiro capítulo, no segundo capítulo. Cadê as divisões? A partir do 1, o finalzinho do 1, de 10 a 16. Então, peraí, deixa eu compartilhar de outro jeito, que daí eu consigo mostrar a Bíblia também. Pronto. Então, no capítulo 1, a partir do 10, ele já fala sobre algumas divisões que acontecem, porque isso é uma coisa que só tinha naquela época, né? Hoje em dia a gente não tem mais disso, de eu gosto desse pastor, eu gosto do outro pastor, eu prefiro esse, eu prefiro aquele. Naquela época já tinha isso aí. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então eles tinham essa distinção como se o apóstolo, ou o pastor, ou enfim, se Paulo, se Apolo, eles próprios fossem os detentores da palavra. Então aquele meio que dá uma bronca na igreja. Ele fala, gente, para tudo. Não é Paulo ou Apolo. Paulo, quem que é Paulo? Quem que é Apolo? Quem que é esse povo? A gente não é nada. Né? A gente tem que olhar para Cristo. Então não importa qual que é a placa que está na igreja, não importa qual que é o pastor, o que você tem que ver é Cristo. Né? Então, quando teve essa distinção na igreja, ele traz essa bronca. Né? Aqui a partir do 23, olha, a parte importante é que nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então eles não estão pregando nem o que os judeus queriam ouvir, nem o que os gentios queriam ouvir. Porque Cristo crucificado é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Então isso aqui é uma bronca na igreja. Né?
A gente sabe que hoje em dia essas coisas não acontecem mais, né? Era só naquela época que tinha disso. Hoje em dia não tem mais esse negócio de igreja pra cá, igreja pra lá. Ah, eu sou desse, eu sou daquele, eu prefiro esse, eu prefiro aquele. Mas naquela época tinha, né? Fazer o quê? Naquela época tinha essas coisas de, eu prefiro esse, eu prefiro aquele. Então aí é uma bronca que ele dá para a igreja há 2000 anos atrás e que ela continua valendo até hoje, né? Eu não preciso, eu não posso buscar uma igreja porque o pastor é mais bonzinho, mais bonitinho, prega melhor, ou está na televisão, ou não está na televisão, ou, enfim, não é esse o ponto. O ponto, quando eu estou seguindo uma igreja, quando eu estou indo a uma igreja, é Cristo crucificado. Se essa igreja está pregando a sabedoria de Deus, a saber, Cristo crucificado, se essa é a pregação, ok, essa é a igreja certa. E aí não importa se é Paulo, se é Apolo, se é Cefas ou quem quer que seja. O que importa aqui não é quem está falando, mas a mensagem está sendo pregada. A mensagem está sendo pregada, ela tem que ser baseada no Evangelho. E aqui no 17 ele fala, olha, porque não me enviou Cristo para batizar. Eu não fui aí para batizar ninguém. Eu fui para pregar o Evangelho, e não com a sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Quer dizer, ele foi para pregar o que o Espírito Santo levava para pregar. E ele foi para pregar o Evangelho e as boas novas do Cristo que veio, foi crucificado, ressuscitou e tem poder para nos salvar. Tá? Então, isso aqui, ele começa já dando uma bronca, ele já começa logo de cara, já falando, gente, para com isso, para de brigar. Né? Aqui no começo é engraçado, quer ver, logo no comecinho, quando ele fala disso, ele já fala assim, cadê? Aqui, ó, no 10. Então, rogo-vos, irmãos, pelo nome de... Aqui, e falando em português claro, é o seguinte, gente, pelo amor de Deus, para de brigar. É o que ele está dizendo aqui no 10 e no 11. Fala todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado, e aí conta que tem contenda, que tem briga, etc. Então, assim, gente, para. Não é Apolo, não é Paulo, não é Cefas, não é Cristo. É o Evangelho de Cristo. É nesse que a gente tem que focar, é esse que a gente tem que dar importância. Então ele começa a carta aconselhando a respeito dessas divisões. Em seguida ele trata da imoralidade. Eu devia ter marcado os versos ali, eu acabei não marcando. Cadê? Imoralidade é o... Bom, Renato, desculpa diga. só perguntar. Eu fiquei com uma dúvida. Essas cartas eram lidas diante... Como assim? Não entendi. A carta era lida? Quando o Paulo escrevia as cartas, ele dirigia ao responsável, certo? Aí, daí elas eram lidas diante de toda a igreja ou apenas entre eles, para que eles pudessem se corrigir? Não, era na igreja. Essas cartas eram públicas. Então, quando ele mandava a carta, não era uma carta para uma pessoa, era uma carta para a igreja. Né? Então, aqui, ele não está falando de uma pessoa, ele falou, ó, há contenda entre vós. Então, ele não está se referindo especificamente a uma pessoa ou outra. Ele fala assim, ó, na igreja tem briga. Porque uns dizem que eu sou de Paulo, outros dizem que eu sou de Apolo, e outros eu sou de Cefas, e eu de Cristo. Né? Quer dizer, quem falava, não, gente, para com isso, não chega de Paulo, de Apolo, de Cefas, eu sou de Cristo. Então ele fala, olha, tem briga, então para com essa briga. O que a gente tem que fazer é foco na palavra, foco no evangelho. Então ele já começa, e essas cartas, quando elas eram recebidas, não só elas eram lidas, como elas eram copiadas e distribuídas. Tanto que a gente tem acesso a essas cartas até hoje. Elas chegaram até nós porque, por exemplo, a carta aos Coríntios chegou a Roma. Né, e Roma fez cópias disso e distribuiu entre os cristãos, etc. Né, quando instituíram o papado e tudo mais, nós ainda tínhamos cópias desses textos. Que, só para lembrar, o primeiro papa oficial da Igreja Católica, a formação da Igreja Católica, quando esses documentos foram reunidos, agrupados e organizados, isso foram 300 anos depois de Cristo. Em 300 anos, o papel que essa carta foi escrita desfarela, ele apodrece. Então, se nós não tivéssemos muitas cópias disso, não teríamos acesso a esse texto até hoje. Então, o que acontece? Essas cartas não só elas eram lidas na igreja, e eu acho que a primeira vez que elas eram lidas, eles não faziam na igreja deles, como a gente faz na nossa, que pega um trecho e prega aquele trecho. Eu acho que quando eles faziam essa leitura, elas faziam uma leitura literal, pum, de cima e embaixo. Ficava uma hora lendo a carta, ou sei lá, meia hora, 40 minutos lendo a carta, mas lia ela inteira. E aí depois discutia, debatia, enfim, trabalhava em cima desse texto. Mas na época dele isso aqui não era um texto sagrado, era um texto enviado pelo apóstolo. Mesma coisa que, vamos supor, o pastor Ricardo,
ele manda uma carta para a igreja. E a gente pega e lê a carta do pastor Ricardo para a igreja, entendeu? Então, para eles era isso, era um pastor que estava falando sobre a igreja para tentar tratar de alguns temas, enquanto ele não estava lá pessoalmente, ele tentou trazer por carta esses temas. E graças a Deus que ele fez isso por escrito, porque hoje a gente tem acesso a esse conteúdo e esse conhecimento. Bom, então, ele fala das divisões, ele fala da sabedoria de Deus e do homem. Peraí, deixa eu fazer esse resumo, depois eu vou entrar, acho que aqui ele fala dá uma detalhada um pouco melhor. Então, no resumo, ele trata dessas desordens, então as divisões da igreja, ele trata de imoralidade na igreja, então ele fala de um caso bem específico, a gente vai ver ele daqui a um minutinho, de um caso específico que aconteceu na igreja, que ele é até bem duro, bem enfático a respeito disso. Disputas entre os crentes, isso aqui é quando teve alguma briga entre alguns dos crentes, e eles levaram essa briga para um juiz não cristão. Eles levaram essa briga para um juiz entre os infiéis, vamos dizer assim. E aí Paulo dá uma bronca neles, fala, mas peraí, não tem ninguém entre vós que possa julgar? Naquela época você não tinha, que nem hoje em dia, que você tem um tribunal estabelecido e bonitinho. Não, você tinha os sábios, os anciãos, que faziam esse julgamento. Só que em vez de levar para os anciãos da igreja, eles levaram para o ancião fora. E aí Paulo dá uma bronca neles também. A gente vai ver esse texto daqui a pouquinho. Desordens durante a ceia e desordens durante o culto. Tá? Então, aqui de novo, ele tenta nessa carta recomendar ou corrigir algumas dessas desordens. E além disso, ele responde algumas perguntas. Ele responde algumas perguntas concernentes ao matrimônio, a carnes oferecidas aos ídolos e também aos dons do Espírito. Tá? Então, isso aqui é um apanhado geral da carta. E aí sim, entrando no comecinho, que ele trata das desordens morais e desordens sociais. Aí sim, esse pedaço que eu estava vendo agora. Então, na introdução, divisões da igreja, isso foi o que a gente viu agora. E a sabedoria de Deus e do homem, a partir do 17. Mas de vez em quando ele não faz essa rolagem direitinho. Ô, Renato, Oi. então, assim, no começo da igreja, posso dizer que, assim, não havia, digamos assim, nos cultos das igrejas não tinha uma ordem de liturgia ou essas coisas. Então, eles simplesmente chegavam, se reuniam, oravam, liam a palavra e ponto final. Seria mais ou menos isso. Ou era mais ou menos uma tradição parecida com a rabínica, mais ou menos, na época? Então, no começo, eles devem ter se baseado nas sinagogas, que é mais ou menos o que você descreveu. Tá? Eles chegavam, oravam, liam algum trecho, discutiam um pouco, comentavam sobre esse trecho, aí oravam de novo e encerravam. Devia ser mais ou menos assim, que é um pouco da tradição rabínica que é até hoje, nas sinagogas. Lembra quando eu falei de Paulo em Atos? Que eu comentei isso aí, eu falei, olha, quando Paulo estava andando, cada cidade que ele chegava, ele começava pela sinagoga. A primeira coisa que ele fazia era visitar uma sinagoga. Então, o começo da igreja foi aí. Aí depois a igreja se separou da sinagoga, foram para um lugar específico, para a casa de alguém, geralmente, e aí eles faziam um estudo não só dos textos do Antigo Testamento, mas das cartas. Então as cartas elas começaram a ser trocadas entre si. Quando os apóstolos escreveram os evangelhos também aconteceu a mesma coisa. Eles escreviam, copiavam e trocavam entre as igrejas os evangelhos de cada um deles, e aí faziam um estudo em cima disso. Tá? Aí que começou essa tradição de fazer o estudo, talvez alguma música, alguma coisa, e que a gente traz até hoje uma liturgia que é muito parecida. Mesmo entre igrejas de denominações diferentes, a liturgia ainda segue, é muito parecida. Quer dizer, você tem uma música, depois você tem uma leitura da palavra, você tem uma explicação da palavra, talvez mais uma outra música, enfim, isso aí não foge muito. Né? Não tem muita... O que muda é o tempo entre uma coisa e outra, mas em geral é isso. Mas no começo era isso, eles pegavam, liam um texto e discutiam em cima do texto, às vezes nem discutia, só lia e seguia em frente. Certo, por exemplo, então a igreja ela não começou, não assumiu, por exemplo, aquelas celebrações judaicas, tipo Purim, Yom Kippur, essas coisas, não. Então, entre os judeus, principalmente no começo, é possível que eles tivessem mantido essas celebrações, tá? Tanto que um dos trechos da carta, que é aos Coríntios, ele menciona a participação de cristão em festas de não cristãos, não de judeus, mas em festas de não cristãos. Então, aí que ele menciona da comer a carne oferecida a ídolos, esse tipo de coisa. Tá? Então, a gente vai falar disso daqui a um minutinho. Mas, em linhas gerais, eles possivelmente seguiam essa tradição
E algumas delas a gente segue até hoje, né? A Páscoa a gente comemora até hoje. Entre os judeus messiânicos, algumas das festas eles ainda celebram. Né? Por exemplo, a festa dos tabernáculos eles ainda celebram. Enfim, tem algumas das festas judaicas que são tradições que começaram na religião e acabaram virando. Que nem o Natal, vai. O Natal é uma festa que é uma festa cristã. Mas hoje em dia todo mundo comemora o Natal. Até o cara que nem gosta de Natal, o cara que não é cristão, ateu, vai lá e compra o presente, dá para a mãe, dá para o pai. É uma festa cristã, né? E é possível que eles tenham mantido isso por algum tempo, tá? Beleza. Não, deixa eu entender aqui, como você está no 300, que foi ser, digamos, ter o primeiro Papa oficial, digamos assim, depois que o cristianismo virou uma religião oficial do Império Romano. Então, eu pensei se eles tinham, nesse hiato de 300 anos, aí, que vamos estar falando desde a morte dos apóstolos, mais ou menos, é um tempo bem considerável. O Brasil inteiro tem quase tem 500, né? Então 300 anos, dá pra ter uma noção da... É só pensar, né? Em 1700 como é que estava o mundo e como é que está hoje. Então realmente é uma diferença grande, né? 300 perto de 2000 é pouco, mas não é pouco tempo não. Tem acontecido bastante coisa. Então foi um período intermediário, né? Foi um período de formação da igreja, de espalhar o evangelho. E tinha muita confusão ainda, tinha muita heresia, e as cartas dos apóstolos, eles começam a combater essas heresias, mas isso vem praticamente até hoje, né? Até hoje a gente ainda tem discussões em cima de temas que são recorrentes, né? E às vezes surgem uns novos. Mas vamos lá. Então ele fala sobre a divisão da igreja, ele fala sobre a sabedoria de Deus e do homem, né? Obviamente falando, aí esse trecho que ele fala, né, que ele não veio para falar do conhecimento dele, ele veio para falar da sabedoria de Deus, ele veio para trazer o Espírito Santo. Então ele não fala assim, eu não vim por mim, eu vim pelo Espírito, né? Do 1:17 até o 2:26 mais ou menos. E aí ele começa a falar nos capítulos 3 e 4 da relação entre os ministros e os fiéis. Só antes de chegar no capítulo 3, eu queria ler um trecho aqui que eu grifei sobre a sabedoria, que ele fala assim, né? Mas como está escrito, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, aqui o que ele está querendo dizer é o seguinte, o que eu expus para vocês, eu não expus baseado na lógica, ou na filosofia, ou no meu conhecimento teológico, ou no meu estudo científico, ou na minha faculdade, ou no meu doutorado, nem nada disso. O que eu trouxe para vocês veio do Espírito Santo. O que eu trouxe para vocês foi revelado pelo Espírito Santo. E é pelo Espírito Santo, é ele que revela as coisas que ninguém conhece. Daqui um pouco depois, no 11. No finalzinho do 11 ele fala, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito Santo. Então, quando ele fala desse trecho aqui, o que ele está querendo justificar é basicamente isso. Fala, não é que eu vim aqui ensinar para vocês a filosofia. Por que ele fala isso? Porque ele estava falando para uma igreja grega. E a filosofia era uma das matérias mais importantes entre o mundo grego e o mundo helênico. Eles valorizavam muito a filosofia. Então existia uma tendência a achar que o cristianismo era mais uma filosofia. Né? Existia uma tendência no mundo grego a achar que Cristo era o próximo Aristóteles, o próximo Sócrates, o próximo, entendeu? Era mais um filósofo. E ele falou, não, peraí, isso aqui não tem a ver com filosofia, isso aqui não tem a ver com conhecimento humano. Esse é um conhecimento que vem de Deus. Que mais? Em seguida ele fala da relação, aí sim, relação entre ministros e fiéis. Tá? Então, o que ele está querendo dizer aqui, basicamente, é para você fugir de ciúmes e contendas entre... É aqui que ele fala, né? Mas quem que é Paulo? Quem que é apóstolo? Quem que é Paulo? Quem que é Apolo? Né? São servos. Esses caras são servos. Eu sou servo. Apolo é servo. Né? Isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então esse aqui seria um trecho-chave sobre esse ponto aí, que é para a gente não ficar dando valor ao homem. Então a gente não deve buscar o homem.
como eu já falei agora no começo da aula, a gente não deve buscar, por exemplo, eu vou nessa igreja porque esse pastor é mais legal, porque ele prega mais bonitinho, porque... Não, a gente tem que buscar a palavra de Deus, a gente tem que buscar o crescimento que vem de Deus, do Espírito Santo. Tá? Seja esse pastor ou seja o outro, não importa quem é o pastor. Nós somos servos, o pastor é servo, o mestre é servo, o diácono é servo, todos somos servos. Quem está na igreja é servo. Né? Até a ovelha. Se você é cristão, se você crê em Deus, você também é um servo de Deus. Então a gente não deve valorizar a pessoa acima de quem está sendo pregado, né? Que é a palavra de Deus. Na parte que ele fala da imoralidade, no capítulo 5, cadê? Aqui. Então aqui ele trata de uma situação em que tem uma pessoa lá, olha só. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem entre os gentios. Isso é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Há uma discussão aí se a mulher do seu próprio pai é a mãe, ou se é uma segunda esposa do pai, alguma coisa assim. De qualquer forma, essa imoralidade ela é tratada de uma forma bem dura. Né? Então ele basicamente fala para tirar essa pessoa do meio da igreja, expulsar a pessoa do meio da igreja e entregar para Satanás. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Esse é um trecho que para mim ele é ainda um mistério até hoje, tá? Então se vocês vão me desculpar, mas eu não vou saber estar explicando isso aqui. Se a gente tiver aqui na aula alguém que possa explicar, eu abro o microfone para que me conte. Para mim, a impressão que me dá é assim, isso é uma opinião pessoal, tá? Quando você entrega a pessoa para Satanás, ele está destituído do amor de Deus. Né? Mas aqui a continuação ele fala, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então me parece contraditório. Alguém gostaria de comentar esse trecho aqui? Ou já viu alguma pregação a esse respeito? Estou falando do capítulo 5, assim, verso é 5. bem interessante esse trecho, né, que ele fala: entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Eu não sei se ele está dizendo alguma coisa do tipo assim, aquilo que é da carne, aquele erro da carne, deixar para Satanás, para que o espírito seja salvo. Não sei se seria nesse sentido. Então, eu acho que é isso, mas aí a gente entra em algumas questões, como tem perda de salvação? Uma vez salvo, salvo para sempre, ou então você pode perder a salvação? Se essa pessoa foi expulsa da igreja, significa que ele perde a salvação? Ou simplesmente ele perde a comunhão dos irmãos? Então tem algumas perguntas aqui que ele não deixa muito... Não sei, ele não deixa Ele muito fala claro esse trecho. em algum lugar, eu não lembro agora onde é, mas ele fala, né, que a gente não deve temer aquele que pode matar o corpo, né? Mas aquele que pode levar a sua alma para o inferno. Então, o que talvez ele esteja dizendo é que entrega para Satanás o corpo, pode matar, não tem importância. O importante é que a alma seja preservada, né? Que acho que para que o pecado, alguma iniquidade que a carne venha a cometer, não interfira na salvação da alma. Então, por isso que ele falou, entrega, deixa eu morrer logo, para que não venha coisa pior e ele acabe perdendo a salvação por se desviar, né, realmente. Não sei. Antes que ele faça alguma coisa pior. Não é fácil. Uma coisa que é interessante é que no versículo 6 ele fala: não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Mais ou menos como se quisesse dizer o seguinte, que uma pessoa que tem uma conduta errada desse tipo pode acabar contaminando todas as outras dentro da igreja. A impressão que dá para mim é essa. Na continuação ele vai nessa linha mesmo. E ele continua por isso até o 13. Então, basicamente, o que ele está falando é o seguinte: se você tem. E aí, ele começa falando da imoralidade, então, ele começa falando do pecado, digamos, carnal, mas um pouco mais para baixo, a gente vê que ele adiciona outros na lista. Então, se a gente for lá para o 11, dá uma olhada aqui que está dizendo ali o verso 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador.
com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então, acho que a chave para responder esse verso 5 é o Deus julgará. Olha, Renato, aqui está, olha, Mateus 10, 28 diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma. Então, eu creio que esse versículo tem muito a ver com isso aqui, sabe? Então, ele está dizendo, o corpo volta para o pó, isso aí você não tem que se preocupar, tem que se preocupar é com a alma mesmo, né? Que não perca a alma, né? Exatamente. É isso aí. É. Não, é uma boa, obrigado, pastor. Se uma pessoa ela está dentro da igreja e ela tem todo tipo de conduta, que, como ele menciona aqui, não só a devassidão, mas assim, vamos pensar aqui de falar mal dos outros, de ser beberrão, de ser esse tipo de coisa, ele vai meio que se destoar dos demais. Ele vai acabar numa situação que, tipo assim, ele por si só, a igreja inteira vai acabar meio purgando ele para fora naturalmente, porque é como você ter um corpo estranho dentro do seu organismo. Ele rejeita aquilo. E não é um rejeitar no sentido de, eu quero que você vá para o inferno, eu quero que você sofra as consequências. Não. A gente, em amor, a gente repreende, a gente vai falar da palavra de Deus, falar do que não é correto, para ele, para que ele siga. Mas se ele continuar tendo essa conduta, aí não tem como. Aí ele vai acabar sendo, de um jeito ou de outro, purgado da igreja. É natural isso. É natural, mas o problema maior não é esse que está escancarado. O problema maior é o que está velado. Porque a palavra diz também que o joio e o trigo está tudo misturado. Então, aí o Espírito Santo vai dar o discernimento, porque o que está escancarado, todo mundo vê. É fácil julgar, né? Mas e o que não... Exato, é fácil julgar o que está escancarado. Agora, e o que está veladinho, santinho, que na verdade é um lobo no meio das ovelhas? Então, esse que é o perigo, né? Que aí a gente, porque às vezes está semeando discórdia, contenda, e a palavra é muito clara. Ai desses aí, porque aí vai se ver com Deus, bonitinho. Então, e aí vem o verso 13, né? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então, aqui é uma palavra dura, né? Uma palavra bem, bem pesada para a igreja e é um aviso até para a igreja moderna. Não só naquela época, mas... Desculpa cortar. Qual é a tradução para diabo nesse texto? É diabo, Satanás, anjo caído do céu? Ou diabo opositor? Eu não vi no original. Na tradução que eu estou lendo, ele chama de Satanás. Mas eu acho que eu tenho como ver no original aqui, peraí. Acho que é legal ver o original devido ao contexto, né? Porque, por exemplo, se eu falar para alguém nos dias de hoje, vá para o inferno, sendo cristão, eu estou querendo dizer, tipo, se ferre, mais ou menos como o Rodrigo estava falando. Mas, se não tiver contexto e alguém explicar a frase que eu falei daqui a 300 anos, pode ser que já não tenha esse significado. E aí a gente fica assim, tipo, tentando buscar uma resposta numa coisa, tipo, que está fora do contexto. Agora, sabendo qual é a expressão que ele usou, a gente pode conseguir pensar melhor e chegar a uma conclusão. Porque realmente o texto é um pouco delicado, né? É literalmente Satanás. A tradução está literal aqui. E ele está então tá se claro, referindo ao acusador. É bem isso mesmo, é entregar para o... É porque assim, a ideia básica é que você, fazendo parte do corpo de Cristo, fazendo parte da igreja, você é parte do corpo de Cristo. Mas se um pedaço desse corpo de Cristo está podre, ele tem que ser removido. E ele sendo removido, ele não faz mais parte do corpo. E não fazendo mais parte do corpo, ele está entregue a Satanás. E aí o resultado disso é que Deus julgará. Né? Os de fora, porém, Deus julgará. Então é isso, é Deus que vai saber no final. No último dia a gente não sabe quem está salvo, quem não está salvo. A gente cuida cada um da própria alma. Eu cuido da minha, você cuida da sua. Menos, tipo assim, e no final é Deus que vai julgar. Perdendo tempo com alguém que já conhece a verdade e não quer colaborar. Ou seja, se não quer juntar, não espalha. Mais ou menos isso, nessa pegada, assim. Não, e outra, se ele está dentro da igreja e está praticando esse tipo de coisa, tem um outro trecho, eu não lembro exatamente onde está, mas se não me engano está em Coríntios também, em 2 Coríntios, que ele fala assim, olha, se alguém está fazendo alguma dessas coisas, então chama, vai junto com outro irmão, chama ele e avisa. Se ele não concordar, vai de novo e
dá outro alerta. Se mesmo assim ele continuar insistindo no erro, aí entrega para Satanás. Né? É uma outra, uma outra recomendação que é colocada aqui na Bíblia a respeito de quem continua no erro e quer ser chamado cristão. Né? Quer dizer, alguém que, por exemplo, se diz cristão e rouba e continua frequentando a igreja, não é cristão. Né? Então aqui o aviso é exatamente esse, é para você não nem jantar com essa pessoa, nem comais com eles. E lembra que quando ele fala sobre a ceia do Senhor, ele fala que julgue cada um a si mesmo e que não come a ceia se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, se o teu irmão tiver alguma coisa contra você. Renato, você estava mudo. Você estava mudo um tempinho. Ixi. Não só mudo, como deu mute de vídeo também. Deu uma falhada aqui acho que foi na internet que deu uma falhada. Mas agora voltou? Dá para me ouvir agora? Dá. Agora tá dando. Alô, alô? Ok. Bom, então aqui ele dá esse aviso, né, para a gente tomar cuidado, não se assentar com quem pratica. Essas coisas que ele dá, eu vejo que não é uma lista exaustiva, tá? Essa é uma lista que ele dá como exemplo, mas basicamente a ideia aqui é quem está no corpo de Cristo, faz parte do corpo de Cristo, permanece no corpo de Cristo e continua no pecado, ou ele abandona o pecado ou ele deve ser removido do corpo. Tá? Obviamente você tem questões de tratar com amor, e tratar com amor significa aconselhar a pessoa e falar, olha, você está no pecado, você está fazendo errado, o que você está fazendo não é legal, não sei o quê. Enfim, tem uma forma de tratar, não é simplesmente botar a mão na cara e falar, fora daqui, seu infiel, sabe? É tratar com amor. Mas, se a pessoa não abandona o pecado, ela deve ser eliminada da igreja. E só com curiosidade, neste caso específico, em 2 Coríntios a gente vê que muito possivelmente esse cara se arrependeu. Tem uma menção a ele em 2 Coríntios. Então esse que se atreveu a possuir a mulher do seu próprio pai e tal, e que foi recomendado a ser entregue a Satanás, em 2 Coríntios a gente vê que ele se arrepende e acaba não acontecendo isso aqui. Tá? Então teve essa recomendação, chegaram para ele, falaram para ele, e em vez de continuar no pecado, ele se arrependeu. A gente tem essa evidência em 2 Coríntios, quando a gente for ver em 2 Coríntios a gente volta nesse tema. Mas vamos seguir adiante aqui. Litígio entre os crentes. Então no capítulo 6, de 1 a 8, ele menciona uma situação, ele não esclarece qual é a situação, mas ele menciona uma situação que acontece entre os crentes e que foi levado para um juiz infiel. Né? Não que seja infiel, mas é um juiz não crente. Aqui, a partir do 1 até o 8. Então, o que ele está comentando aqui é que teve isso, eles levaram até o juiz, e aqui ele está no 7, seria um resumo desse pedaço aqui. Só de existir entre vós demandas já é completa derrota para vocês. Ou seja, só de vocês brigarem a esse ponto já é uma derrota. Por quê? Porque se você chegou nesse ponto de levar até um juiz para decidir essa disputa, é porque você não tratou com amor. É que você não perdoou, é que você não fez todo o resto que devia ter sido feito antes. Então, para chegar nesse ponto de chegar num juiz, e um juiz que seja fora da igreja, né? Então ele diz aqui, ó, até foi bem pesada a palavra também, ele fala, para vergonha eu digo isso. Não tem porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Né? Mas irá um irmão a juízo contra o outro, isso perante incrédulos? Quer dizer, ele está surpreso, ele fala, como assim você está levando isso para um juiz incrédulo? Tá? Então a ideia básica aqui é que se você chegou nesse ponto é porque você já falhou em muitas outras coisas. Então antes de chegar nesse ponto de você ter uma disputa entre irmãos e chegar até um juiz e fazer um processo jurídico, antes disso já devia ter sido tratado com amor, já teria sido tratado com perdão, devia ser tratado com tolerância, enfim, um admoestando o outro. Tem milhões de outras ferramentas que poderiam ter sido usadas antes de chegar nesse ponto. E aí ele complementa também de uma forma forte. Ou não sabeis que entre os injustos... Eu não estou compartilhando, né? Peraí, deixa eu compartilhar aqui. Eu estou falando sem compartilhar. Então vamos lá. Ou não sabeis... Eu estou lendo no 6:9, tá? Ou não sabeis que entre os injustos... Desculpa. Que os injustos não herdarão o reino de Deus?
Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados. De novo, mais uma lista que ele coloca, ele já tinha colocado uma, aqui ele completa com mais itens. Né? Avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, herdarão o reino de Deus. E aqui, essa lista, ele não está falando de gente na rua, ele não está falando de infiéis, ele está falando de cristãos. Ele está falando de gente que está na igreja. Porque essa disputa que aconteceu aqui, esse litígio que aconteceu aqui, que ele começa no 6.1, aconteceu entre cristãos. Então, quando ele coloca isso aqui, ele está sendo bem claro. Se você é cristão, você já devia ter abandonado todas essas coisas. Se você quer seguir a Cristo, você tem que abandonar o pecado. E, portanto, você tem que abandonar todas essas coisas. Né? Impuro, idólatra, adúltero, efeminado, sodomita, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, roubador, nenhum desses vai herdar o reino de Deus. E aqui ele está falando de novo, ele está falando entre cristãos. Tá? Então, assim, a gente deve abandonar o pecado, isso é parte do processo de santificação, do qual a gente tratou na última aula e nas últimas aulas, várias vezes a gente já falou sobre isso. Mas quando eu me converto, o converter não é só ir lá na frente e falar eu aceito Jesus. Não, o converter significa que eu estou indo numa direção e eu viro para o outro lado. Isso é uma conversão, eu mudo do meu mau caminho, eu me desvio do meu mau caminho na direção do bom caminho. O que é se desviar do mau caminho? É deixar essas coisas, deixar o pecado. E aqui, de novo, essa lista ela é grande, mas não é completa. Tem outros pecados que você tem que deixar também. Por exemplo, não está aqui na lista a mentira, também você tem que deixar a mentira. Os 10 mandamentos, todos eles. Então, se você tem os 10 mandamentos, inclusive são os 10, digamos, a base, né, dos erros que você deve abandonar. Então, mentira, vaidade, não sei dizer todos de cabeça agora, assim, rapidamente, mas inveja, ciúme, morte, enfim, e essas outras coisas. A gente tem que abandonar isso tudo e seguir a Jesus Cristo. Tais fostes alguns de vós, ou seja, vocês eram assim, mas vós vos lavastes. Aqui ele está falando do batismo. Você se lavou, não lavou? Fostes santificados. Isso aqui é um processo. Depois de batizado, você tem que ser santificado. E sendo santificado, você é justificado. A gente tratou exatamente esse tema em Romanos. Mas vós vos lavastes, fostes santificados e fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. Por isso, essas coisas aqui, elas não têm que fazer parte mais do mundo cristão. Você tem que abandonar todas elas, caso ainda tenha alguma na tua lista aí. Larga disso. Bom, na continuação aqui ele fala da santidade do corpo. Tá? Então ele evolui um pouco mais em relação a essa questão. Ele fala sobre a santidade, que o pecado que você comete, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade, você está pecando contra o próprio corpo. E você não sabe que o teu corpo é o templo, é o santuário do Espírito Santo? Então, quer dizer, quando você pratica imoralidade, você está pecando contra si mesmo e contra o Espírito Santo, que habita em vós. Então, isso é outra coisa, você tem que abandonar também a imoralidade. Aqui ele está se referindo especificamente à imoralidade física mesmo, carnal. Está falando de coisas que a gente pode praticar que são imorais, inclusive adultério e outras nesse sentido. E ele continua, ele fala da santidade do corpo e ele continua falando sobre o casamento. Então ele dá aqui algumas dicas, alguns aconselhamentos sobre o casamento. Em algumas situações ele fala, olha, eu falo por mim, eu falo por mim, seria melhor que você não tocasse, não se fosse casado e tal, mas tudo bem, casar não é erro, não é pecado. E se você for casado, quer ver? Aqui no 4, quanto ao que me escreve, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então, para evitar a impureza, que cada um tenha o seu próprio esposo ou marido. E aí ele vai nessa linha, e ele, aqui no 5, ele fala assim, não vos priveis uns ao outro, salvo talvez por um mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Tá? Então aqui são alguns conselhos que ele dá, e no final ele termina falando assim, olha, o ideal seria que fosse que nem eu. Aqui, ó, e aos solteiros e viúvos digo-lhe que seria bom que permanecessem no estado em que também eu vivo, ou seja, solteiro. Caso, porém, não se dominem, que se casem. E aí ele continua falando que isso não é pecado, que tudo bem se casar. Ele continua nessa linha, ele vai explicando a respeito do casamento, do divórcio e tudo mais. Eu não vou entrar nesse detalhe agora,
mas isso aqui é um tema que vale um estudo um pouco mais detalhado. E no final dessa questão das desordens que ele trata, ele no capítulo 8 ele fala sobre as carnes oferecidas a ídolos. Então, o que ele fala aqui? Em resumo, cadê? Ixi, eita. O que está acontecendo? Bagunçou todo o meu texto aqui. Onde é que está? Já foi lá para 2 Coríntios. 1 Coríntios 8. Pronto. A respeito das coisas sacrificadas para ídolo. O que ele diz é o seguinte. Ídolo não existe, certo? Então, nós temos a liberdade cristã. Porque o que existe é Deus. Então, se você vai num açougue comprar uma carne, você não precisa ficar preocupado se foi ou não sacrificado para ídolo, etc. Quando você compra, você purifica, ora sobre essa carne e come tranquilo. Entretanto, se você for convidado, por exemplo, a participar de uma festa ou ir na ceia de uma pessoa que declara ter feito aquilo, então vamos supor, trazendo para o mundo moderno, se você foi convidado para uma festa num terreiro de Umbanda, então você sabe que aquela carne que está lá no terreiro foi ofertada para um ídolo. E aí o que ele está dizendo é o seguinte, isso não é que isso seria um grande problema, mas você não deve ir por causa dos crentes mais fracos. Porque se eles virem que você vai, a impressão que dá é que você está concordando com aquilo, que você está concordando com aquela oferta para os ídolos. Então não é tanto porque a carne foi ofertada para o ídolo, mas para que os outros, para que os crentes que são mais fracos, eles não tenham essa percepção de que você está indo concordando com aquele sacrifício para os ídolos. Tá? Isso aqui a gente pode ver aqui no capítulo 8, verso... Aqui, ó, 9 e 10. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de modo algum ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar das comidas sacrificadas a ídolos? O texto aqui parece um pouco complicado, mas em resumo é isso. Quer dizer, se alguém vê você sentado num templo ou numa mesa com comida que foi sacrificada a ídolo, o cara vai falar, não, então tá liberado. Posso comer qualquer coisa. E a questão aí não é tanto a carne em si, a questão é uma questão de consciência, né, de você estar fazendo um negócio que é para Deus ou que é para o ídolo, ou simplesmente está comendo uma carne. Isso ficou claro? Ou eu acabei me complicando mais do que explicando? Cadê todo mundo? Eu não estou ouvindo. Assim, da minha parte, ficou bem claro. Assim, entendi essa parte bem do que falou de comida consagrada para ir. Que quando a gente puder, né, abster, logicamente, principalmente por conta da questão do testemunho, né, que é o que ele falou. Que é... Eu não sei se a minha internet ficou ruim ou do Rodrigo, mas cortou para mim. Ixi, cortou para todo mundo. A minha internet hoje não está ajudando. Deu uma cortada aqui. Mas vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá. Estamos. Então vamos seguir aqui. Bom, em seguida ele defende a sua autoridade apostólica no capítulo 9, ele vai ao capítulo 9 praticamente inteiro, né, porque aí a discussão possivelmente foi das pessoas falando, bom, tudo bem, você é apóstolo, então por que você não pede dinheiro? Então, em resumo, ele fala o seguinte, olha, eu teria todo o direito do mundo de pedir dinheiro e seguir minha vida apostólica não sem me preocupar, mas assim, de viver com as ofertas da igreja. Eu teria toda a autoridade para fazer isso, e teria todo o direito de fazer isso. Mas eu escolhi não fazer isso para que não seja fardo para os irmãos. Ele coloca aqui ó, no 8:9, ele fala, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. E aí ele continua falando, né, que o sacerdote que trabalha no templo, ele também tira o sustento dele do templo. Mas ele decidiu não fazer isso por conta própria,
Aqui ele fala no 13, né? Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado no próprio templo se alimentam, do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar? Do altar tira o seu sustento? Né? Então ele está falando, olha, normal eu fazer isso, teria sido normal. Porque a discussão aqui não é tanto assim, se o pastor deve receber salário ou não, como eu já vi pregações sobre isso. Não é esse o ponto aqui. O ponto aqui é o seguinte, eles estavam acusando a Paulo de não ser apóstolo, justamente porque ele não recebia dinheiro da igreja. Então eles estavam dizendo assim, você não está recebendo dinheiro da igreja porque você não tem autoridade para pedir. Né, a acusação era mais ou menos essa linha, tipo, já que você não é apóstolo, então você não pode pedir, é por isso que não estão te pagando. E ele explica, ele fala, não, peraí, não é isso, você está entendendo tudo errado. Primeiro, eu teria sim autoridade para pedir tudo que eu precisasse, ou de receber tudo que eu precisasse receber. Porque está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Ele está falando sobre o trabalho exercido a favor do reinado, não do boi especificamente. E aí ele complementa falando assim, olha, eu, porém, não tenho me servido de nenhuma dessas coisas e não escrevo isso para que assim se façam comigo. Quer dizer, eu não quero o teu dinheiro. Eu estou pregando porque eu quero, o meu galardão é pregar o evangelho. Em resumo, é isso que ele está dizendo aqui. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Então a gente sabe que Paulo, quando ele estava nas viagens missionárias, muitas vezes ele parava e exercia a função dele. Né? Se não me engano, eu não lembro em qual das igrejas, mas ele menciona que Paulo ele fazia tendas, ele fabricava tendas para se sustentar. Né? Então, ainda que ele tivesse autoridade, aí ele está defendendo a autoridade dele de ter esse sustento pela igreja, ele decidiu não receber esse sustento por decisão própria, né? A fim de que não seja. Eu devia ter grifado aqui, eu não grifei, mas ele fala que ele não quer ser um fardo para os irmãos. Aqui ele põe isso aqui para. Bom, Renato, por favor, me tira só uma dúvida. Assim, quando eles se converteram e começaram a frequentar as reuniões de igreja, eles pararam de dar o dízimo nas sinagogas ou no templo e passaram a dar o dízimo no lugar onde eles se reuniam. É isso que aconteceu? Então, o dízimo em si, ele vale uma aula só sobre isso, tá? Na verdade, vale pregações sobre isso. Mas o ponto é o seguinte, o dízimo, a utilidade dele, a serventia do dízimo... É só uma curiosidade assim, porque agora que o irmão Renato falou... Não, mas é exatamente isso, o dízimo ele serve para você manter o trabalho. É só uma curiosidade em si. Acho que a minha ligação está cortando. Então, o dízimo ele serve, a função do dízimo, a utilidade dele é você manter o trabalho e você manter a igreja funcionando. Né? Então você dá o dízimo para que o pastor tenha o seu sustento, obviamente, a pastor e alguns dos ministros, se não todos, enfim, mas cada igreja decide aí a sua alocação, e também os missionários, né? Para que a igreja possa enviar os missionários, isso também tem um custo. A própria igreja tem um custo, quer dizer, se acender a luz da igreja, você tem que pagar a conta de luz, se abrir a torneira, você tem que pagar a conta da água, essas coisas têm custo. Então o dízimo ele serve para isso, para manutenção da igreja e para expandir o reino. Então a expansão do reino ela funciona tanto a nível local, quer dizer, o próprio trabalho da igreja está expandindo o reino, as pregações e tudo mais, o trabalho dos ministros, músicos e todo o resto, e também o envio de missionários, seja na Judéia, enfim, em Jerusalém, Judéia, ou até os confins da terra, eles também precisam do seu sustento para que possam fazer o trabalho. Tá? Então esse é o propósito principal do dízimo. Então, tentando responder a tua pergunta de forma rápida, eles possivelmente deixaram de dar na sinagoga e passaram a dar na igreja ou distribuir ali entre os irmãos. Tá? Bom, então... Mas isso não causaria escândalo, sendo que muitas pessoas se converteram ao cristianismo e pararam de dar o dízimo lá nas sinagogas? Isso não representava também um escândalo social? Eles pararam também de ir às vocês sinagogas, estão sendo tão né? infiéis ao ponto de pararem de dar o dízimo aqui? Então, mas eles pararam de ir à sinagoga também, né? Eles passaram a frequentar as igrejas, passaram a frequentar as casas, passaram a frequentar... começou a haver uma separação entre o judaísmo e o cristianismo. Ainda que tenha começado nas sinagogas, houve essa separação. Tá? Então, e aí sim, quando você vai enviar um missionário, você tem que fazer um ajuntamento, você tem que botar um dinheiro na mão do missionário. Você não vai dar um tapinha nas costas e falar, vai embora, pode ir. Vai lá, prega o evangelho. Né? O cara não consegue nem se concentrar em pregar o evangelho se ele ficar com fome. Não, né? é que então...
é que ouvindo assim dessa forma, dá para ter mais ou menos uma noção da perseguição também que eles sofreram por conta disso. Ah, Porque sim, antigamente eles também eram muito avarentes pelo dinheiro que o povo trazia no templo. Ou seja, o sim. povo está parando de dar aqui para ir dar ali, pronto, vão causar uma grande ruptura aqui para nós, o nosso conforto vai acabar. Ou seja, nós temos que matar esses caras que estão falando de Jesus para que as coisas não... No meu ponto de vista, eu acho que eles pensavam assim, né? Os fariseus, os caras lá do templo, da sinagoga. Não, isso certamente aconteceu. Certamente aconteceu, inclusive durante a vida de Cristo. Durante o ministério de Cristo, isso já tinha começado. Né? Alguns dos comerciantes, quando Jesus jogou a banca no chão, quebrou a banca, os comerciantes ficaram bravos. Também quando Paulo e quando os apóstolos visitaram outras igrejas, né, se não me engano foi lá em... Não lembro se foi em Éfeso. Não, não foi em Éfeso. Foi um pouco antes de Éfeso, que Paulo começou a pregar o evangelho, as pessoas pararam de comprar os ídolos que o pessoal fabricava. Aí os comerciantes botaram Paulo para fora da cidade porque estava diminuindo o comércio deles. Eles pararam de vender ídolo, porque as pessoas estavam ficando cristão, e quando você é cristão, você não precisa comprar ídolo, você acredita em um Deus único, e você não pode comprar uma estátua. Né? Para o comerciante, tanto faz se você acredita num Deus único ou em 35 deuses, desde que você compre a estátua dele. Mas o cristão não comprava mais a estátua. Né? Porque sendo um Deus único e tendo uma ordem clara de você não cultuar imagens de escultura, os comerciantes passaram a perder dinheiro por causa do cristianismo. Então, certamente teve esse É tipo de verdade, a perseguição. gente falou disso na aula daquela deusa Artemis, né? Exato. Eu lembro que a gente falou isso em Atos. Em Atos, exatamente. Tá? Bom, vamos seguir aqui adiante um pouquinho. Então, a respeito da ordem na igreja. Eu vou passar um pouquinho rápido, mas tem um ponto que eu queria levantar aqui, tá? Então, ele faz um aviso contra o cair da graça, no 10, de 1 a 13. Deixa eu chegar lá no 10, peraí. 9, cadê? Capítulo 10, verso 1. Então aqui ele fala, dá alguns exemplos na história de Israel a respeito da graça, né? A respeito de você estar sempre seguindo a pedra a pedra base da igreja, que é o Cristo. Tá? Então você tem que manter, deixar a idolatria, deixar outras coisas, deixar a imoralidade. Então, assim, ele vai dando várias dicas de coisas que aconteceram no passado, com a história do povo, em que eles caíram. Né? Então, quando levantou, quando eles estavam no deserto, enfim, ele vai indo nessa linha explicando exemplos na história de Israel. Né? E aí ele termina dizendo aqui do 14 até o 22 que o cristão deve fugir da idolatria. Tá? Entre outras coisas, a idolatria é um dos mais críticos. A gente deve fugir da idolatria, tá? E seguir o sangue de Cristo e a ressurreição de Cristo. Tá? Bom, então, liberdade cristã versus idolatria. Então ele faz uma comparação entre isso, quer dizer, existe a gente tem que tomar um cuidado entre o que é liberdade e o que é idolatria. Então eu sou livre, eu sou realmente livre, a partir do momento que eu aceito a Cristo, eu me torno livre. Mas eu tenho que tomar cuidado para como que eu uso essa liberdade. É aquele trecho que ele fala, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então eu tenho essa liberdade, eu posso fazer todas as coisas, mas não são todas as coisas que eu devo fazer. Eu posso todas, mas não são todas que eu devo. Tá? Conduta das mulheres nas assembleias, esse é um dos textos mais polêmicos da história do cristianismo. Até hoje esse texto ainda é polêmico, mas porque o pessoal não entende direito o que ele está dizendo. Aqui, quando ele fala do véu, a impressão que dá é que ele está falando que a mulher tem que usar véu na igreja. Mas o ponto que está por trás desse texto não é tanto o véu em si. Não é o fato da mulher usar ou não o véu, mas é uma questão da colocação digamos, da relação entre homens e mulheres na igreja, homens e mulheres na sociedade. Então aqui ele não está querendo dizer, por exemplo, que a mulher ela tem que ir de véu na igreja, ou tem que usar saia, ou tem que usar cabelo comprido, não é esse o ponto. É uma questão de respeito, é uma questão de você respeitar. Cadê? Onde que ele fala aqui? Que ele fala que Jesus é o cabeça da igreja. Cadê? Onde é que ele está? Mulher independente. Aqui, ó, no 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Então aqui a impressão, no começo dá a impressão de que não, o homem é superior à mulher, mas aqui ele bota os dois em pé de igualdade, nenhum é independente do outro, um não é independente do outro. Então o homem, a mulher foi criada, cadê? Porque também cadê o trecho?
Aqui, ó, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Então, se lê só esse trecho, você fala, não, então a mulher ela tem uma dependência total do homem, né? Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu na cabeça, etc. Mas no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Por quê? Como provém da mulher a mulher do homem, assim também o homem é nascido de mulher. Então aqui ele coloca de volta os dois em pé de igualdade. E tudo vem de Deus. Ou seja, todos somos abaixo de Deus. Então a questão aqui não é tanto usar véu como não usar véu. A questão aqui é uma polêmica que existia na igreja de Corinto, em que existia uma disputa entre homens e mulheres. Uma disputa quase por uma disputa por poder. Sabe uma coisa assim? Então, assim, os homens falavam, não, eu domino. As mulheres falavam, não, eu domino. Então eu sou livre, aí eu sou livre também. Então tinha lá uma certa confusão. Então aqui o que ele está falando é o seguinte, para tudo. O homem depende da mulher, a mulher depende do homem. Porque o homem provém da mulher, a mulher provém do homem. Né? E tudo vem de Deus. Esse é o ponto. Tudo vem de Deus. Tinha também uma questão sobre a cabeça raspada. Aqui um pouco antes ele fala, né? Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. Essa questão da cabeça raspada, ele tinha a ver com cultos que eram praticados naquela região da Grécia também. Porque as mulheres que tinham a cabeça raspada geralmente eram as sacerdotisas, eu não lembro agora de Deus, não sei se é Diana ou de Apolo, acho que era de Diana, eu não lembro de qual deusa, mas as sacerdotisas daquela deusa, elas tinham a cabeça raspada. Então quando ele faz essa relação aqui, ele não faz uma relação sobre o cabelo, se o cabelo é comprido ou o cabelo é curto. A relação aqui é entre você seguir o cristianismo ou você seguir uma religião grega, você seguir uma tradição sacerdotal de um culto a um deus grego, a um deus, enfim, que não o deus único. Então, a relação aqui, ela tem muito mais a ver com essa comparação entre religiões do que se a mulher tem ou não que usar o cabelo comprido. Tá? Então, aqui você tem essa questão que ela é cultural, da região ali de Corinto, do Deus que era seguido, que era pregado ali em Corinto, versus o Deus verdadeiro. Então você tem esse ponto cultural em relação ao cabelo raspado ou cabelo coberto, e você tem a conclusão dele que no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Então o povo gosta de ler esse começo, mas não gosta de ler o fim, né? Não lembra de ler esse pedacinho aqui. Tá? Ó, aqui no final ele explica, ó, contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então aqui ele fica claro que essa questão do véu, o véu, cabelo, cabeça raspada, etc., é uma questão de costume da época, mas que um não é independente do outro, nem a mulher do homem, nem o homem da mulher, e que todos estão debaixo de Deus. Tá? Então a questão do cabeça raspada ou cabeça não raspada, a mulher deve usar o véu na igreja, não deve usar o véu na igreja, é uma questão que era muito mais cultural do que prática, porque na prática todos dependem de Deus. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo, cabeça do homem. Era esse o trecho que eu queria ler. Achei agora. Isso aqui, de novo, eu consegui explicar ou acabei confundindo mais ainda? Renato, Diga. já que aquela parte também é cultural, então, que fala que as mulheres não poderiam ter palavra na igreja. Então, esse pedaço, ele possivelmente aponta por uma questão cultural, mas ele não é claro, não é uma questão clara. Hoje em dia, essa é uma discussão moderna, é uma discussão se a mulher pode ser pastor, por exemplo, se a mulher pode ser pastora ou não, ou se a mulher ela pode exercer outras funções na igreja, como missionário ou todas as outras coisas, profetiza e ministro de louvor, etc., mas não pode ser pastor. Então tem igreja que vai nessa linha de que a mulher não pode, não existe uma mulher pastor, né? Várias igrejas modernas até hoje seguem essa linha, e a gente vê também que outras igrejas falam que não, a pastora pode ser, a mulher pode ser pastora. Então, é uma discussão moderna a respeito disso. Agora, certamente a mulher pode falar na igreja. Então, assim,
Ali era uma questão que era muito mais na linha do cultural do que numa linha mais. ah, não era um mandamento, né? Era uma questão ali de uma disputa, de novo, entre homens e mulheres, porque você tinha essa questão do sacerdócio feminino naquela região. Então, quando a mulher, que era uma sacerdote de. Eu não lembro qual era o deus, se não me engano, qual que era aquela deusa que eles ficaram 2 horas gritando? Não era Afrodite, era. Oh, meu Deus, eu esqueci qual é o nome dela. Deusa do quê? Artemis e a Diana, será que são essas? Diana. Artemis e a Diana? Eu acho que foi. Teve aquela passagem em Atos que a igreja não, a igreja lá dos gregos ficou gritando durante 2 horas que grande é, acho que era Diana. Então você tinha essa questão de que você tinha a sacerdote mulher que cultuava esse deus grego e que se converte. Quando ela vem para a igreja, ela vem com todo o poder e autoridade. Então essa aqui é uma questão de colocar a água na fervura, porque ela vem numa disputa direta, né, com diáconos e com apóstolos e com os homens da igreja, e vem numa questão de conflito, não vem numa questão de vamos trabalhar junto, vem numa de conflito, vem numa de sou eu que mando. Né? Então aí é uma coisa de não, peraí, menos, né? Vai com calma, vamos devagar e vamos botar ordem no culto. Tá? Então, assim, não é tanto uma questão de pode ou não pode, é mais uma questão de vamos fazer isso junto. Né? Homem, mulher, você tem pregações de mulheres, você tem pregações de homens, mas você tem também funções na igreja. Né? Então, você tem os dons que são dados para cada um, e você deve respeitar esse dom. Né? Você não pode tentar impor um dom, tipo, eu quero pregar, eu vou pregar. Mas você tem dom para isso? Você recebeu de Deus esse dom de pregar? Seja homem, seja mulher? Então acho que tem isso aí também a ver. Mas a questão ali do mulher não pode falar na igreja, eu acho que tem a ver também com essa questão cultural dela. Não é que não pode falar, mas é que não pode tentar se impor, ou não pode tentar ser maior do que os outros, que também tem a ver com orgulho, vaidade e tantas outras coisas que a gente já estudou em outros trechos. Tá? Mas esse certamente não é um texto fácil, tá? Então o que eu estou falando, muitas vezes é uma opinião minha, é uma opinião pessoal, mas eu sei que não é uma opinião corrente em vários lugares. Então, por exemplo, eu acho que uma mulher pode pregar. Né? Tem vários pastores grandes, conceituados, que acham que não. Ela pode, talvez, trazer uma palavra, alguma coisa, mas não pode servir como pastora da igreja. Né? Bom, então... Bom, Renato, desculpa a minha ignorância. O Renato acabou de falar que houve uma sacerdotisa que se converteu e depois queria chegar mandando na igreja. Isso está em qual passagem? Para eu ler depois. Então, isso era uma questão cultural da região. Ele não está claro, assim, não está escrito, sacerdotisa se converteu e quer pregar. Ele não está assim literal na Bíblia. Mas a gente sabe que naquela região se tinha o culto a vários deuses. Obrigada. Em que a tradição grega era que você não tinha o culto daquela religião, você não tinha sacerdotes homens. Você tinha uma sacerdotisa mulher. Né? E você tinha, na questão do culto da sacerdotisa mulher, você tinha uma questão que era como é que chama? A prostituição sacerdotal. Então, assim, uma das formas do culto era a prostituição. Era você chegar na igreja e se prostituir com uma das sacerdotisas. Então, assim, eles usavam o sexo como culto àquele deus. Né? Se não me engano, era Afrodite. E isso era uma parte do culto deles. Então, assim, não era uma coisa que considerada imoral nem nada disso. Por isso que aqui em Corinto ele bate tanto nessa questão da imoralidade. Afrodite que ele bate era a deusa do amor. Deusa do amor, exatamente. Então, uma forma de culto a Afrodite era praticando, né, o amor, enfim, a sensualidade e tudo mais. Por isso que nas cartas ao Coríntios ele bate tanto nessa questão do adultério, da prostituição, ele bate na questão do cara que estava se unindo à própria mãe, ou enfim, a madrasta dele. Então tem vários trechos aqui que ele trata desse aspecto do adultério e da imoralidade. Por quê? Porque era um costume da época, não era considerado pecado. Para quem morava naquela região, isso não era pecado, entendeu? Então aqui ele deixa bem claro, ele fala, não, peraí gente, isso aqui você não pode fazer, isso aqui é pecado, isso aqui é um erro, não faça isso. Tá bom? Bom, a gente passou já um pouquinho do horário, e eu vou falar dos dons de espírito e uso dos dons. Na verdade, a gente já tratou desses temas numa outra aula, né? Acho que 2 ou 3 aulas atrás a gente já falou sobre isso.
Tá? E eu só queria encerrar falando sobre algumas regras que ele coloca para a manifestação. Cadê? A partir do capítulo 16, na verdade a partir do 14. Deixa eu pegar ele aqui. Gente, por que de vez em quando não vai? Então, em relação aos dons, ele fala do amor, fala da profecia, fala dos visitantes. Aqui, a ordem de culto. Então, aqui ele está falando em relação ao culto na igreja mesmo. Tá? Então, aqui ele está colocando uma ordem sobre como você deve se manifestar. Né? Então, ele fala que logo no comecinho, né, você deve primeiro tratar com amor. Então, os dons espirituais, a manifestação dos dons espirituais tem que ser com amor. Né? Ele bem queria que todo mundo fosse profeta, mas nem todo mundo é profeta. Né? E aí ele fala assim, ó, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, quando você profetizar, que seja de uma forma, enfim, que os homens entendam. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Bom, e aí ele vai nessa linha. Né? Então ele vai colocando algumas posições, algumas situações ali, que é para você evitar confusão, para você evitar gritaria, para você evitar barulho. Então, quando um falar, o outro não fala junto, porque senão ninguém entende nada. Tá? Então ele vai essa linha. Por exemplo, é assim que os instrumentos no 7. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que toca a flauta ou a cítara. Ou seja, quando você for falar, fala com ordem, né? Não fazer uma gritaria, não fazer um negócio assim, uma bagunça, né? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Então, a linha base que ele está seguindo é para que durante o culto a gente tenha uma ordem, né? Para que se entenda. Porque senão você está perdendo isso. Quem está profetizando, se tem 10 pessoas profetizando todos ao mesmo tempo e todos gritando, ninguém entende nada. Então, quando for profetizar, profetiza, aí o outro vai profetiza, aí o outro vai profetiza. Quem for orar em língua, ora em língua, mas não enquanto o outro está profetizando. Então, em linhas gerais, é isso que ele vai falando. Né? Para você, olha aqui no 11 que ele fala: se eu, pois, ignorar a significação da voz, então não adianta nada. Seria estrangeiro para aquele que fala, ou seja, eu não entendi nada que ele está falando, e aí não adianta nada. E aí ele é estrangeiro para mim. Então, o dom espiritual acabou se perdendo. É como se você estivesse falando para o ar. Então, aí no 13, pelo que o que fala, eu não estou compartilhando, né? Tá, nós. Vocês têm que me avisar assim, gente, quando eu estou falando sem compartilhar. Às vezes eu esqueço de clicar no botãozinho. Compartilhar de novo. Eu estou mostrando aqui o texto e estou esquecendo de compartilhar. Então aqui, ó, no 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que se possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua e o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indulto ou amém, pois da tua oração de graça, visto que não entende o que dizes. Né? Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Então aqui o que ele está querendo dizer basicamente é o seguinte: se você quer orar em línguas, que seja interpretado, porque senão não adianta nada. Você está se, digamos, beneficiando a si mesmo, mas o outro não é edificado. Né? E ele fala aqui no 18: dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Então, você orar em língua, quando você está fazendo isso, sei lá, no teu quarto, na tua casa, para a própria edificação, você pode orar o tempo que você quiser, e aliás, é até bom que faça isso. Mas quando está na igreja e for orar em língua, que seja interpretado. Senão, só você está se edificando e o outro acabou não recebendo isso que você está falando. A mesma coisa, se você for profetizar, profetize de uma forma que seja compreensível. Senão, não está edificando ninguém, além de a si mesmo. Tá? Então, em linhas gerais, é isso que ele está querendo colocar aqui nas recomendações que ele dá para a igreja.
Tá? De novo, isso aqui não são mandamentos, isso aqui são meio que uma recomendação que ele está dando para haver ordem no culto. Tá? E aí ele termina exatamente falando sobre isso, né? Necessidade de ordem no culto. Né? Quando você unis, um tem um salmo, outro tem uma doutrina, um traz revelação, aquele traz uma língua e outro traz interpretação, e seja tudo feito para a edificação. Tá? Então isso aqui é um resumo desse trecho em que ele fala da profecia, ele fala de oração em línguas, ele fala de receber o visitante, né? E o objetivo básico é que tudo seja feito para edificação. Tem um trecho longo ainda sobre ressurreição, só para a gente finalizar, não vou ler o trecho todo, mas um resumo sobre isso é: ora, se a corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns entre vós que não há ressurreição dentre os mortos? Então existia essa polêmica na época, como existe até hoje, em que alguns diziam que Jesus não ressuscitou. Tá? Então se você for ler o capítulo 15 inteiro, você vai ver que ele dá vários exemplos. Ele falou, quando Jesus ressuscitou, ele falou com esse, ele falou com o outro, ele encontrou esse, ele encontrou aquele, e mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. E então ele dá testemunho, ele próprio viu a Cristo ressurreto, então ele dá testemunho sobre isso. E aí esse capítulo 15, então, ele faz um resumo sobre evidências da ressurreição de Cristo. Hoje eu falei bastante, hein, pessoal? Mas aí a gente termina então a carta aos Coríntios, pulando, de novo só refazendo, pulando a parte que a gente fala dos dons, porque os dons a gente já falou numa outra aula, então esse trecho eu pulei, mas eu recomendo a leitura, porque aqui ele coloca basicamente a mesma informação de uma forma clara, de uma forma bem fácil de entender. Antes de encerrar a aula, alguém queria fazer algum comentário adicional? Se eu falei alguma besteira, pode falar que eu falei besteira também, tá? Entendeu? Então vamos encerrar a aula de hoje. Eu queria pedir para alguém orar encerrando. Eu orei abrindo, queria pedir para alguém encerrar para a gente. Quem pode orar para a gente? Eu não vou orar, só queria dizer obrigada pela contextualização do negócio lá da deusa Afrodite na época, e que quando ele deu aquela passagem ali falando que é para não adulterar e tudo mais, era tendo em conta isso. Foi legal, que eu não sabia. Obrigada. Legal. Então, ora para a gente, Marília. Acho que você está com o mudo ligado. Ok. Obrigada, Senhor, pelo teu maravilhoso amor. Posso? Uhum. Obrigada, Senhor, pelo teu maravilhoso amor, Senhor. Obrigada por essa palavra que o Senhor trouxe para nós nesta noite, Senhor. Esse estudo, tenho plena certeza que ele vai edificar muitas vidas, Senhor. Tanto a nós quanto àqueles que um dia nós podemos cruzar o caminho e tornar-lhes claro a tua luz, Senhor, que o Senhor deu-nos esta noite. Oh, Pai, abençoa o teu filho Renato, Senhor, que tem trazido com amor, com entendimento, a tua palavra para nós, Senhor. A tua palavra é vida, Senhor. E ela é vida e é vida abundante para os nossos corações e para nossas vidas, Senhor. Pai, a única coisa que o Senhor nos deu que é eterna é a salvação, Senhor. E é o teu reino, Senhor. Muito obrigada, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por cada oportunidade que o Senhor tem nos dado, para podermos crescer cada vez mais e chegarmos mais perto de Ti. Que o teu nome seja honrado e glorificado em nossas vidas, Senhor. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Amém. Vão em paz. Amém.